Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTuber de anime, e vamos falar desse quarto episódio de Eizouken. E nesse episódio aqui eu pretendo fazer quase que uma análise quadro a quadro. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Vamos pra vinheta. Esse episódio aqui, ele fala muito sobre dia a dia de animador, né? E não só dia a dia de animador, mas também fala muito sobre uma produção rushada, quando você tem que acelerar coisas por um objetivo maior, largar mão do que você considera ideal para entregar um projeto rápido que você possa aí sim alcançar o seu objetivo. É muito sobre gente fazendo currículo, é muito sobre gente colocando experiência no currículo para depois conseguir um cargo melhor, conseguir uma participação numa produção melhor ou fazer o seu próprio anime. Então você tem literalmente o episódio inteiro sendo falado sobre isso, sobre o quanto você abdica de coisas para conquistar coisas maiores, para conquistar os seus objetivos. A gente tem a Mizusaki, por exemplo, ficando brava, que não, eu quero fazer animação na mão mesmo, mas eu quero animar, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa. E aí a Sayaka fala, sua maluca, não vai dar tempo, cara, não adianta você querer desenhar tudo, não vamos ter tempo pra fazer o que a gente quer de fato, porque se a gente não entregar esse projeto, se a gente não conseguir orçamento pra fazer o que a gente quer fazer de fato, a gente não vai fazer. Você tá entendendo a questão aqui? Você vai precisar abrir mão dessa tua vontade louca de fazer a animação fluida pra caralho, porque não vai ter como. Isso aqui é uma mensagem direta pra você que tá querendo fazer alguma coisa, começar a fazer sem se preocupar com o ideal. Ou seja, você quer abrir um canal no YouTube, faça que nem a nossa querida Sayaka está falando pra você fazer. Cara, começa, faz de qualquer jeito e você vai aperfeiçoando, você vai conseguindo cada vez mais evoluir até o momento que você vai conseguir de fato fazer o seu ideal. Ou não também, né? Você pode literalmente falir. Afinal, elas tiveram o projeto aprovado, mas elas poderiam não ter. E nesse episódio também tem uma coisa interessante, que é, no episódio passado foi falado sobre a questão de você animar de acordo com o movimento do corpo, mas agora ela quer animar uma explosão. Então ela vai e olha uma explosão real. Só que a explosão real e a explosão pra anime são coisas diferentes. Então, o que a Midori vem e mostra pra ela? Olha só como as pessoas fizeram explosões no passado. Isso é você aprender com gente que já passou por esse teu processo de pensamento, que já olhou pra uma explosão e tentou colocar isso. A animação viu que não deu certo e precisava de uma maneira diferente de fazer. Esse tipo de situação não muito natural é ser animado, né? E não só isso, como ele dá exemplos de várias maneiras diferentes de você fazer uma explosão. Então ele, além de tudo, tá ensinando a galera como é que faz uma explosão. Não basta esse anime ser interessante, ele também é educativo. Bom, passando isso, elas vão, enfim, para o computador ver como que tá sendo o resultado do trabalho delas. Não tá legal. Que elas fizeram em um bom tempo, simplesmente não dá pra fazer um anime. Elas focaram tanto em fluidez, em emoção, em contar uma história, que agora elas não têm tempo de fazer mais nada. Elas precisam dar um jeito. E esse jeito nada mais é do que fazer umas maracutaia para ter menos quadros desenhados e acabar favorecendo os quadros que já foram desenhados, né? Já tem alguma coisa pronta, elas precisam preencher isso com outras coisas, além de animar um pouquinho mais, né? Algumas outras coisinhas extras para poder completar um todo. Então você tem a Midori literalmente explicando como é que vai fazer. Cara, vamos desenhar uns quadros estáticos, vamos movimentar coisa aqui na tela, certo? E quando precisar de ação, a gente vai ter ação porque já tá desenhado. Então, a gente precisa fazer 3 minutos. O que a gente faz para completar 3 minutos do episódio? Vamos fazer coisas paradinhas e movimentar a tela. Vamos dar zoom, vamos tirar zoom, vamos adicionar um brilho digital, vamos fazer alguma coisa que seja fácil, que não precisa ser desenhada muito rápido. E isso é muito o que acontece na indústria de anime, assim, demais até, sabe? A produção tá rushada, quando a gente diz que a produção tá rushada, nada mais é do que quando não tem tempo pra animar mais nada, certo? Então você precisa fazer alguma coisa, você precisa não dar detalhes nas pessoas, você precisa focar no background, você precisa fazer alguma coisa, certo? Para que aquela quantidade de frames que aquele episódio exige, ele seja de fato realizado,
Senão, o que vai acontecer é um monte de cena que não faz sentido quando se junta. E isso acontece muito em anime. Então o que ele está mostrando aqui já que a gente tem algum material, a gente precisa valorizar esse material. Então vamos dar uma enchida de linguiça, não vamos contar uma história, porque se a gente for contar uma história vai demorar demais e a gente não tem tempo para contar uma história. Vamos focar na ação para mostrar quem a gente é, depois se a gente conseguir de fato o orçamento, aí a gente faz uma história. E é isso que elas decidem fazer. Uma coisa legal desse episódio também é que mostra o esforço das personagens para entregar o que elas estão querendo entregar. Tem dano físico, tem dano psicológico, tem noite mal dormida, tem um monte de coisa acontecendo. E isso não é uma característica japonesa só com relação ao anime. Isso é uma característica japonesa com relação a trabalho. Você se machuca, você fica sem dormir, você dorme no trabalho, acontece uma caralhada de coisa. Tem um outro anime que eu indico pra vocês verem sobre trabalho japonês, chama Fune wo Amu. Esse episódio, ele aborda um pouco essa questão, inclusive a Midori fala, né? Ah, não, porque eu tô dando mais de profissional, dormindo na escola. Isso não é legal, isso não é normal, isso não é saudável, mas isso é uma coisa que acontece. Como acontece, está sendo retratado aqui. Outra coisa interessante do episódio é como o artista, às vezes, ele quer se manter na sua própria zona de conforto. Então a zona de conforto da Tsubame é desenhar no papel. Só que ele precisa entregar. Então precisa sair da zona de conforto. E é isso que a Sayaka tá mostrando, tá querendo mostrar para as duas, pra Midori e pra Tsubame. A Sayaka, ela vai fazer isso ficar possível. É a ideia do produtor, é a ideia de quem faz as coisas acontecerem. Então ela precisa falar, ó, amiga, tem tempo não dá pra ficar desenhando mais não, vai fazer essa porra no computador direto. Porque basicamente, assim você corta um processo. A Sayaka até tenta pegar o pessoal do clube de arte pra ajudar, né? Pra que a Midori também ajude na animação. Só que não tem ajuda, e quando não tem ajuda você faz o quê? Então, pensa numa produção de anime, só tem aquela equipe. Ah não, mas vamos ver se eu posso contar com a equipe de outro estúdio. Não pode. Então você está ferrado, você vai ter que fazer sozinho, se vira. E agora chegando nessa parte dos representantes, né, da pessoa que dá o orçamento, né? Você primeiro tem um exemplo de um projeto furado, porque não faz sentido, certo? E depois elas entram meio que falando, ah, olha só, esse aqui não faz sentido, o delas também talvez não faça. Meio que ele te dá uma tensãozinha, né, sobre o que tá acontecendo, sobre essa aprovação ou não. A Sayaka, ela sabe lidar muito assim com as pessoas, né? Ela sabe lidar, ela deu uma ameaçada até na escola. Teve várias coisas sendo ditas sobre o clube, que na verdade eram tudo mentira. E a Sayaka se vira bem, ela acaba conseguindo dobrar as pessoas até um certo momento. Até que, enfim, a Midori meio que chega e diz pra todo mundo, ó, galera, vocês estão pegando pelo em ovo, velho. Vocês querem ver se isso aqui é rentável? Então, assista essa porra aqui primeiro, depois você julga se você vai dar o dinheiro ou não. Vocês não querem nem ver isso aqui ainda, porque aconteceu XYZ, mas dá uma olhada, vê se esse XYZ foi compensado com um resultado interessante. E o que acontece é justamente isso. O anime que elas fizeram choca todo mundo, deixa todo mundo assim, embasbacado, e é a ponto do pessoal dos clubes falar, ó, se elas fizeram isso sem dinheiro, imagina o que elas podem fazer com dinheiro. Então acho que vale a pena a gente dar esse orçamento para elas, porque elas vão entregar algo muito maior do que isso, e isso já foi bem interessante. E o legal também é a autocrítica, né, delas quando elas terminaram de ver aquilo pronto, porque não tinham meio que visto isso antes. Então elas terminaram de ver o anime pronto e falaram, pô, tá faltando isso, tá faltando aquilo outro. Por um momento elas até se desligaram com relação ao orçamento, elas saíram completamente da aprovação ou não do orçamento, meio que falando, bom, se aprovar ou não, a gente vai continuar fazendo isso aqui de alguma maneira. Portanto, não importa, mas se for aprovado, que bom, né? E eu gosto da animação porque ela mesclou várias coisas. Ela mesclou o preto e branco do mangá, então, já que o mangá é preto e branco, a gente pode fazer um preto e branco do mangá também. Então aqui tem, né, essa cena toda é esse preto e branco do mangá. Com fundo sem background, né, só tipo, como se fosse o céu. E aí depois entra na Terra, e aí vai ficando colorido com o tempo, né? E as pessoas vão entrando nesse mundo, as pessoas vão se acostumando com essa ideia que elas estão assistindo. Aquilo vai se tornando real conforme o tempo vai passando, porque tá bem feito.
ou seja, você está entrando na história, por mais que não tenha um tema definido, diálogos. Inclusive, em alguns momentos dá a entender que os efeitos sonoros foram feitos naquele momento, né? Não só uma música que estava de fundo, mas também que alguns efeitos sonoros foram feitos ali, o que é muito interessante. Por isso que o pessoal falou, ah, não, isso aqui tá parecendo 4D, tá parecendo cinema 4D, fudeu, isso aqui tá da hora. E aí, elas têm o orçamento aprovado e agora elas vão fazer meio que quiserem. Então a gente teve quase que um final de arco aqui, o arco do projeto, podemos dizer assim. O arco do projeto do anime está completo. A Sayaka conseguiu fazer essas duas loucas desenharem e fazerem alguma coisa, entregarem alguma coisa minimamente aceitável. Ela conseguiu fazer com que todo o projeto andasse e agora elas vão partir para algo muito maior. E isso faz a gente pensar também, faz a gente pensar sobre quantos animes são feitos por temporada que são trabalhos apenas para pessoas terem um trabalho para usar de exemplo. Deve ter muito anime sendo feito por gente que tá querendo apenas um emprego, tá querendo apenas ter uma experiência para poder conquistar novos objetivos, para conquistar novas oportunidades no meio de anime e poder fazer o seu próprio anime, poder ter mais liberdade criativa. Então você tem vários animadores trabalhando em condições insalubres, digamos, e você tem esse pessoal querendo qualquer oportunidade para fazer alguma coisa para lá na frente ter a sua própria individualidade artística. Pense quantos animes são feitos assim, quantos animadores pensam assim e quantas pessoas trabalham pensando assim. Lá na frente, não no agora, isso aqui não dá pra fazer do jeito que a gente quer, então a gente vai entregar do jeito que pode entregar, pra lá na frente fazer alguma coisa que de fato a gente goste, se divirta e nos represente. Então é isso, galera, muito obrigado, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho pra receber novas notificações, baixa o PicPay, coloca o meu código lá, que você vai estar ganhando 10 conto para gastar no cartão de crédito. E também você pode se inscrever no canal, você pode ser um assinante do canal e contribuir com o crescimento deste canal maravilhoso, que é o meu canal, o canal YouTuber de Anime. Então, galera, é isso, muito obrigado, valeu, falou!